um Deus sobre nós, há um Deus que rege todas as coisas, e todas as coisas Ele criou para o homem. Tudo aquilo que nós podemos observar, tudo aquilo que nós olhamos, os céus, as estrelas, tudo Ele formou em função do homem. Muitas vezes o homem, ele tenta entender como é que as coisas se formaram, como que tudo se formou. E ao olhar o planeta Terra, temos a certeza que tudo foi planejado e arquitetado para sustentar e nutrir a vida humana. A ciência muitas vezes ela procura provas na natureza para tentar tirar a fé criacionista, aquela que crê que tudo foi criado. E dentro da ciência procura como foi feito isso, como não foi. Mas é muito bom que o homem se pergunta, como tudo isso foi criado? Como tudo isso foi formado? Muitas vezes nós pensamos que tudo foi formado de um nada, mas ao observar que todas as coisas, elas funcionam em sincronia uma com a outra. Por exemplo, se o Sol estivesse um pouco mais próximo da Terra, nós seríamos queimados. Se ele estivesse um pouco mais longe, nós morreríamos de frio. Então tudo está em harmonia. Deus criou todas as coisas em harmonia, pensando na vida do homem na terra. Tudo Deus criou pensando no homem. Muitos cientistas, muitos homens estudam, desde os dias de Jesus, já era dessa maneira. E Jesus diz a um grupo de estudantes, de homens cultos, ele diz, olha, errais em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Onde vocês erram? Em não conhecer aquilo que foi escrito, aquilo que está escrito, e não conhecer o poder que Deus tem exercido. Se esses cientistas conhecessem as Escrituras, suas buscas e frustrações, elas seriam banidas. Porque quando nós vamos buscar na palavra de Deus, nós entendemos que houve um Deus que tudo criou. E a nossa vida está nas suas mãos. E a nossa vida está nos seus cuidados. Quando o primeiro astronauta, ele pisando a Lua, ele ali teve a oportunidade e ele abre a Bíblia no livro de Salmos, de número 8. E ali ele faz a leitura do capítulo 8 de Salmos. E diz assim, ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Tu ordenaste força da boca das crianças e dos que mamam, por causa dos teus inimigos, para fazer calar ao inimigo e ao vingador. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal, para que te lembre deles. E o filho do homem, para que o visites. Pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra os coroaste. Faze com que eles tenham domínio sobre a obra das tuas mãos. Tudo pusestes debaixo dos seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, tudo o que passa pelas veredas dos mares, ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre a terra. Quando esse astronauta, um homem culto, um homem cientista, ele sobe ao mais alto que o ser humano pôde chegar até agora, ele abre esse texto com a sua fé no Deus que tudo criou, e ele faz a leitura desses salmos. Esse salmo foi escrito há milhares de anos atrás, quando não se tinha avião, quando não se tinha um instrumento que pudesse levar o homem às alturas para observar. Esse astronauta agora, ele está observando lá da Lua,
tudo aquilo que Deus criou. Ele está agora glorificando a Deus. Mas como um homem, há mais de 3.000 anos atrás, ele consegue ter um entendimento que tudo foi Deus quem criou. Um homem que não tinha computador, um homem que não tinha uma luneta, um homem que não tinha um avião, mas ele pôde refletir sobre tudo o que ele via. E ele percebia que alguém superior, alguém com muito poder, tinha criado todas as coisas. Não era apenas obra do acaso. Este homem, ele olhando toda a obra de Deus, e ele se revela, quem é o homem para que esse Criador se lembre dele? Quem é o homem para que esse Criador olhe para ele e faça ele um pouco menor do que os anjos? Capacita ele de sabedoria, de inteligência, dá a ele entendimento para viver e desfrutar de tudo aquilo que ele criou. E a pergunta do salmista é, quem é o homem para que o Senhor se lembre dele? Hoje nós devemos fazer a mesma pergunta, quem sou eu para que Deus se lembre de mim? Quem sou eu para que Deus possa me guardar com as suas mãos? Porque esta é a nossa oração. Em dias terríveis, como estamos vivendo, qual é a nossa oração? Senhor, me guarda. Senhor, guarda minha casa, guarda minha família, guarda os meus negócios. E nós devemos nos perguntar, quem sou eu? Nós somos obra da criação de Deus. Deus, Ele ama o seu povo. Deus, Ele quer o melhor para cada um de nós. Ele quer que nós venhamos nos encher de capacidade, buscar sabedoria vinda dele. Salmo de número 19, no versículo 7, diz assim, a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Deus dá sabedoria aos simples, para que nós possamos ter um entendimento e não blasfemar contra Deus, não nos levantarmos contra Deus, mas entendermos que há um Deus que tudo criou e há um Deus que está no controle de todas as coisas. E Ele ouve as orações, Ele ouve o clamor, Ele ouve a oração do aflito, Ele responde. Deus, Ele tem preparado o melhor para cada ser humano. E não é só esta vida que nós estamos vendo. Não é só esse momento de poucos anos, 70 anos, 80 anos, o máximo que a nossa geração vive, 90 anos. Não, Ele nos preparou o quê? Uma vida eterna. Uma vida além desta vida. E é nisso que nós temos que crer, numa vida além desta vida. Poder desfrutar o melhor nessa vida. O que Deus quer para nós? Que nós venhamos desfrutar o melhor nesta vida, mas não ter medo da vida. Confiar em Deus. Saber que Ele está no controle de todas as coisas. Eu gosto muito de um amigo meu, uma vez ele me disse, o homem é imortal até que se cumpra o propósito de Deus na vida dele. Todos nós somos imortais, até que se cumpra o propósito da nossa vida, para aquilo que Deus nos chamou para fazer. Não importa quanto tempo. Por isso nós temos que viver a vida e sempre fazer o melhor da nossa vida. Jesus, Ele viveu 33 anos. Alguns podem dizer, mas só 33 anos? Sim, mas com 33 anos, Ele mudou a humanidade. Não é a quantidade de anos que nós vamos viver, mas como vamos viver. Como vamos usar a nossa vida? A nossa vida tem que sempre deixar um legado, um ensinamento. Deus nos chamou para um propósito, para que nós pudéssemos sermos seus filhos aqui nessa terra. Viver em amor, viver em respeito,
viver perdoando e buscando perdão. Então tudo isso nós temos que olhar para Deus, olhar para o nosso Senhor Jesus Cristo, para que possamos fazer o melhor nessa terra. Não é a quantidade de tempo que nós vamos viver, não é quantos anos. Sempre alguém vai chorar e vai falar, olha, foi tão cedo. Mas nós temos que deixar um legado. Nós temos que olhar para a palavra, olhar para os ensinamentos, pedir para que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê inteligência, para que nós possamos comer o melhor da terra, viver o melhor da terra, porque tudo que Deus fez, fez para os seus filhos. Capítulo 41 de Isaías, no versículo de número 13, diz assim: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Não temas, não importa o que está acontecendo, não importa o que possa estar acontecendo. O que nós temos que pedir? Senhor, a tua promessa é que o Senhor segura na nossa mão, que o Senhor vai nos ajudar. Nesse momento, eu te peço, Senhor, segura nas minhas mãos, me ajude a passar por esse momento, tira todo medo, toda angústia, tudo aquilo que não provém de ti, me ajuda a vencer essa situação. Essa tem que ser a nossa oração, essa tem que ser o nosso pedido para Deus nesses dias. O Senhor venha nos ajudar, o Senhor venha nos amparar, o Senhor venha tirar toda ansiedade, todo medo, tudo aquilo que não provém dEle, e nos ajudar a vencer a cada situação. O profeta Zacarias, ele escreve no capítulo 2, no versículo 8, ele diz assim: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, depois da glória, Ele me enviou às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Aquele que tocar em um dos chamados de Deus, daqueles a qual Deus ama, aqueles que buscam a Deus, é como se tocasse na menina dos olhos de Deus. Então, há uma proteção, há um guarda, que nós temos que fazer essa aliança com Deus. Não importa o que os inimigos estão tramando contra as famílias, contra a igreja, nós temos a certeza que há uma proteção. Deus está no controle. Deus está no controle da tua vida. Deus está no controle da tua casa. Crer nessa palavra. Como é que nós vamos viver tudo isso? Crendo em Deus. Aquele astronauta, ele pôde olhar lá da lua, ele poderia se encher o seu coração de orgulho, dele ter feito algo que ninguém tinha feito, mas naquele momento ele reconhece que havia um Deus soberano, que alguém estava acima dele, que havia um Deus que controlava todas as coisas, havia um Deus que ainda estava no controle de todas as coisas, e ele pôde ver como era grande o trabalho de Deus, que nenhum homem poderia fazer aquilo que ele estava vendo, aquilo que ele estava observando. Então, quando nós vamos olhando como Deus cuida de cada um de nós, como Deus prepara cada situação, como Deus nos livra de situações de embaraço, muitas vezes nós não entendemos como acontecem as coisas. Eu gosto muito da história de José, que está em Gênesis capítulo 37, quando seus irmãos, por inveja, se levantam contra ele, e lançam ele num poço, e ali não sabem como explicar para o seu pai, então vendem ele para uma caravana que vem vindo. E é muito interessante que essa caravana que vem vindo, ela vem de um lugar onde havia especiarias de cura, Gileade. Diz assim a palavra: depois assentaram-se a comer pão, levantaram seus olhos e olharam,
E eis que uma companhia de ismaelitas vinham de Gileade, e seus camelos traziam especiarias, e bálsamos, e mirra, e iam levá-los ao Egito. Veja como Deus, Ele está no controle de todas as coisas. José, naquele momento, seria o seu fim. Os seus irmãos estavam ali, perguntando um ao outro, como nós vamos fazer? Vamos dar fim nele. Mas Deus envia uma caravana, que passa ali como especiaria, que vinham de Gileade. Gileade é uma terra que faz ungüentos para cura. Observa que era um momento de dor, era um momento de angústia de José. Ele deveria estar machucado. E Deus prepara uma caravana que chega ali, compra José e leva ele lá para o Egito. E ele vai viver no Egito. Mas ele não tinha sonhos, não tinha projetos. Há momentos na nossa vida que nós podemos pensar assim, mas todos os meus sonhos se frustraram. Deus está no controle dos teus sonhos. Ainda que pareça que acabou, Deus continua a tua história. José era um sonhador. Ele sonhava em ser grande. Aquele momento do poço seria o seu fim. Mas Deus envia uma caravana de homens que estavam em direção ao Egito. E esses homens vinham de uma terra que traziam camelos, especiarias e bálsamo e mirra. E iriam levar lá ao Egito. E ali eles compram José e levam José junto. E vão levar José e vender José lá para o Egito. E José, de escravo, ele se torna um governador no Egito. Muitas vezes nós pensamos, a minha história acabou. É tanta angústia, é tanta tristeza. Mas saiba que o Deus que te escolheu, Ele tem um projeto para a tua vida. E você é imortal até que Ele cumpra esse projeto. Os seus sonhos não acabaram. Pode passar o que passar, mas aquilo que Deus tem projetado para nós vai se cumprir. Eu te guardo. Essa é a promessa. E é nesta palavra que nós temos que nos basear. Como nós vamos nos manter em pé? Confiando na palavra de Deus. Confiando nas suas promessas. Olha, eu sou o Deus que te guarda. Eu sou o Deus que te cura. Eu sou o Deus que te abençoa. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Deus faz justiça. O que mais precisamos em nosso país? Justiça. Deus faz justiça. Ainda que pareça que demore, Deus fará justiça. Depois de muitos anos, José, lançado no poço, seus irmãos querendo matá-lo, ele vai sustentar todos os seus irmãos. Há uma reviravolta na sua história. Então saiba de uma coisa, Deus está no controle da sua vida. Ainda que pareça o fim, mas o que eu vou fazer dos meus negócios? O que eu vou fazer da minha casa? Olha como está acontecendo. Olha, nós nunca passamos uma situação dessa. Mas há um Deus que pode todas as coisas. Nós não podemos perder a fé nesse Deus. Ele está no controle dos céus, das estrelas. Está no controle dos mares. Se as ondas do mar, ela vai até onde Ele determina. Se a maré, ela não tivesse ali uma obediência, se ela subisse além daquilo que Deus determina, as cidades inundariam todas, mas há um limite. Deus colocou limites para o mar. Tudo que nós observamos, algumas pessoas perguntam, mas como eu vejo Deus? Nos pequenos detalhes. Numa flor, num pássaro cantando. Tudo tem a mão de Deus. Numa criança sorrindo, numa criança nascendo.
tudo nós vemos que o homem não é capaz. Só um Deus superior pode fazer tudo isso. E é nas mãos dele que nós estamos. Quem sou eu para que ele possa olhar para mim? Quem sou eu para que ele possa mudar situações pela minha causa? O seu amor. Creia que Deus te ama. Creia que Deus está no controle de todas as coisas. Como José, ele não tinha mais esperança de nada. Aí vem ali, algumas vezes nós falamos, não, por acaso passou uma caravana. Eu não creio que existe acasos. Existe a mão de Deus. Nada é por acaso. Deus está no controle de tudo. Por que nós estamos vivos hoje? Deus assim determinou. Nós, a cada dia que levantamos, estamos respirando, é mais um dia de graça que Deus nos deu. Se nós podemos estar aqui esta noite, nós não estamos brigando, a igreja tem que estar aberta por isso, por aquilo. Nós estamos sim, reclamando um direito de servir a Deus. Não é o direito de estar com as portas abertas, mas é um direito que nós temos em reconhecer esse Deus e louvar o seu nome. Ele está acima de todos os nomes. Ele está acima do governo, está acima de todos os juízes. Esse Deus, nós dobramos os nossos joelhos para Ele. Então estamos reivindicando sim, o direito de adorar esse Deus. O direito de reconhecer o seu poderio em nossa vida. Então nada é por acaso. Ele cuida de cada detalhe. Nesse momento, Ele está cuidando de nós. Nesse momento, nada passa desapercebido aos seus olhos. O povo de Israel é um povo que é exemplo para nós. Como Deus guarda, como Deus protege. É um povo que não tem erros, que não tem pecado? Não. É um povo que tem muitos erros, muitos pecados. Mas quando clama a Deus, quando reconhece Deus, Deus vem ao seu socorro. Deus me ama porque eu sou bom? Não. Deus me ama pela sua misericórdia. Ele é misericordioso. Ele que olha para nós e pelo seu amor, Ele nos sustenta e Ele nos guarda. Não é porque eu sou bom, Ele é bom, Ele é misericordioso. E Ele ouve o clamor daquele que busca e daquele que clama. Jeremias capítulo 8, do versículo 20, diz assim: passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Estou quebrantado pela ferida da minha filha, do meu povo. Ando de luto, e o espanto se apoderou de mim. Porventura, não há bálsamo em Gileade? Ou não há lá médico? Porque, pois, não se realizou a cura da filha do seu povo. Deus pergunta ao seu povo: por acaso não tem unguento que cura? Por acaso em Gileade, que é uma cidade que faz ungüentos para cura, está faltando médico? Está faltando cura? Hoje nós nos perguntamos: o que está faltando para acabar com essa pandemia, acabar com esse mal? O que nós temos que pedir? Para que Deus dê sabedoria aos cientistas. É Deus quem dá sabedoria. Para que seja encontrado rapidamente uma solução. A nossa oração, ela deve ser uma oração de concordância. Nós não podemos entrar numa oração de contendas, de um falar mal do outro, mas nós temos que entrar em oração de concordância. Todos os nossos familiares estão passando por situações adversas. Ainda ontem, meu irmão saiu do hospital, estava entubado. Foi um milagre, saiu. Muitos não tiveram essa oportunidade, perderam sua vida.
Então, cada um está sentindo na sua casa, na sua família, nos seus familiares, a dor, o luto. É isso que a palavra nos ensina. Olha, estou de luto pelo meu povo. Estou chorando pela dor do meu povo. Então, nós que temos uma confiança em Deus, como que nós devemos nos portar? Em oração, clamar, orar, pedir a Deus que Ele traga uma cura. A palavra diz assim: porventura não há bálsamo em Gileade, ou não há lá médico, pois não se realizou a cura da filha do meu povo. O povo de Deus, na oração. Qual o poder da igreja? É oração. Qual é o poder daqueles que creem em Deus? É a oração, é a fé, é a determinação, é pedir perdão. Perdão. Se o nosso país de erros contínuos, o que nós devemos fazer? Pedir perdão a Deus, nos ajude, nos oriente. Senhor, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia da nossa casa, da nossa família, tenha misericórdia da minha vida. É um tempo de orar, é um tempo de clamar, é um tempo de acreditar na ciência, sim. Pedir para que o Senhor dê sabedoria aos médicos, aos cientistas, que o Senhor venha preparar uma descoberta rápida, que essa vacina realmente seja algo eficaz, e que possamos voltar o mais rápido ao convívio, ao abraço, à alegria da família. Quantos creem desta maneira? A sua oração pode muito em seus efeitos. Quando nós nos unimos em oração, Deus pode responder a nossa oração. Você crê nessa palavra? Se coloque de pé. Fale com Deus nesse momento. Tome posse desta palavra, que tudo está nas mãos de Deus. Eu não posso resolver nada. Por mais sábio que seja o homem, ele não pode mudar a situação. Então nós devemos buscar em um Deus Criador, que Ele possa cumprir com a tua palavra. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Senhor, cumpra essa palavra em nossa vida. Estamos tão fragilizados, tão fracos. Senhor, nos sustente com as suas mãos poderosas. O Senhor sustentou o sol, a lua, tudo com o seu poder. O Senhor nos criou com o seu poder. Sabemos que o Senhor não tem alegria na morte do ímpio. Sabemos que o Senhor não se alegra com a morte, que o Senhor quer vida e vida em abundância. Senhor, que a nossa oração possa chegar aos teus ouvidos nesta noite. Que o nosso clamor chegue aos teus ouvidos. Somos pecadores. Somos rebeldes à tua palavra. Quantas vezes nos tornamos surdos à tua voz. Mas, Senhor, diante de algo que nós nem vemos, Senhor, percebemos que a vida não é nada sem a tua presença. Percebemos que não adianta ter carros, ter casas, dinheiro, se o Senhor não nos abençoar e se o Senhor não nos guardar. Senhor, nesta noite eu clamo a Ti, Senhor, por todas as famílias que estão passando por uma situação de choro, de luto, de angústia. Senhor, venha curar as nossas feridas nessa noite. Venha tirar o medo. Venha tirar aquilo, Senhor, que não provém de Ti. Venha nos sustentar. Senhor, olhe para a nossa nação, Pai. Olhe para a nossa nação. Senhor, perdoa, Senhor, quando estamos envolvidos em políticas, em politicagens, e nos esquecemos que somos frágeis.
Que hoje estamos aqui e amanhã somos como a flor que seca. Senhor, tenha misericórdia de nós. Senhor, cura as nossas feridas, cura as nossas enfermidades, mas principalmente, Senhor, a do orgulho, a da vaidade, da soberba. Senhor, que venhamos nos render a Ti e reconhecer o Senhor como nosso Deus, como nosso ajudador, como nosso Salvador. Senhor, em Teu nome, eu abençoo as famílias aqui reunidas, aquelas que estão nos ouvindo. Senhor, abençoa os lares. Senhor, tira a enfermidade, tira o mal, tira aquilo que não provém de Ti. Que haja a bênção da paz, a bênção da alegria, a bênção da saúde e a bênção da prosperidade. Em nome de Jesus. Quantos recebem?